E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre o modo de produção capitalista, beleza? No modo de produção capitalista nós estamos tratando de forma como o capitalismo produz esses bens. Logo no modo de produção capitalista a gente vai ter em relação a outros modos de produção, a produção que atendem a interesses e a necessidade de terceiros, ou seja, que atendem à necessidade de um terceiro elemento social, que seria o mercado. Mas qual seria o primeiro e o segundo? Vamos pensar da seguinte maneira: no modo de produção capitalista, caracterizado pelo fato de que a produção atende a terceiros ao mercado, o que a gente vai ter? A gente vai ter os meios de produção e a força de trabalho. Quando a gente fala desse modo de produção capitalista, a gente vai ter um meio de produção, ou seja, tudo aquilo que torna possível a produção do bem. E a força de trabalho, que ela vai realizar a atividade e a intervenção na natureza, ou seja, a prestação do serviço, resumindo, nós, os trabalhadores. Então, quando a gente fala dessa separação entre meios de produção e a força de trabalho, é porque o modo de produção capitalista foi radicalmente separado. Vamos dar um exemplo aqui do caju. Se antes um chacareiro ou fazendeiro tinha um monte de pés de caju, ele chegava lá e colocava o filho dele ou ele mesmo ia derrubar o caju para fazer todo o processo do doce de caju, no modo de produção capitalista a situação foi radicalmente alterada de maneira que o meio de produção deixa de ser do dono do pé de caju para alguém que comprou. No caso específico do modo de produção capitalista, quem comprou foi o burguês. E ele tem o meio e os modos de produção. Que ele tem a vara, agora ele tem o açúcar, ele tem as vasilhas e ele vai fazer o quê? Ele vai contratar quem sabe fazer o doce de caju, que vai vender suas horas de trabalho para ele, para poder receber um determinado valor para produzir aquele doce de caju, que vai ser colocado à venda no mercado e a produção vai estar ligada diretamente à necessidade do mercado. Tem cada vez mais pessoas querendo doce de caju, o dono do meio de produção, ou seja, o burguês, ele vai reivindicar mais a produção para a força de trabalho, ou seja, o cara que está ali produzindo e realizando todo aquele trabalho, vai ter que aumentar a sua produção. Logo o mercado dita a produção, só que essa relação entre donos dos meios de produção e força do trabalho, existe uma coisa que chamamos de lucro. E o que é o lucro? O lucro é aquilo que é obtido através da utilização da mão de obra para produzir um determinado bem, e que depois que esse cara consegue pagar tudo aquilo que ele investiu para produzir aquele bem, daí sobra dinheiro, certo? E isso é o que chamamos de lucro. Então vamos imaginar um exemplo. Imagine que o cara que é dono de uma fábrica de doces de caju, tá? Que é o nosso grande exemplo aqui. Então o que acontece? Ele precisa de caju, ele precisa de açúcar, ele precisa de um local para a produção, ele precisa da mão de obra. Então o que ele vai fazer? Ele vai garantir tudo isso em um determinado mês. Quando ele vende o caju para atender a necessidade do mercado, o valor que ele vai colocar à venda daquele produto tem que cobrir todas as despesas que ele teve naquele mês, que vai desde a vara que ele usou para tirar o caju, passando pelas panelas até chegar ao pagamento do valor daquele cara que estava ali produzindo o doce de caju. Toda a venda tem que pagar esses valores e tem que sobrar para que ele possa investir, para que no mês seguinte o indivíduo continue trabalhando e ele ainda tem que tirar a parte dele. O lucro é fundamental na relação entre trabalhador e empregador. Mas como que isso funciona? O lucro tem que ser grande o suficiente para viabilizar o investimento e o crescimento econômico. E ele também tem que possibilitar ao trabalhador que não só a sua subsistência, mas também tem que ser o suficiente para que ele possa ansiar continuar ali naquele trabalho, que é de ficar próximo ao caldeirão mexendo os cajus até se transformar em doce junto com o açúcar. Nessa situação toda, a força de trabalho ela funciona de duas maneiras, no modo de produção capitalista. Ela produz os bens e elas vão ser, por sua vez, o gerador de riqueza para o burguês. Como ela também vai ser consumidora ao mesmo tempo que ela é a força de trabalho, ela também é mercado consumidor. E essa relação que caracteriza o capitalismo no seu início e que foi sendo transformado e que foi sendo alterado à medida que o tempo foi passando. Quando a gente vai compreender esse modo de produção capitalista, a gente vai conseguir compreender que esse modo de produção também é um mercado, também é marcado por uma série de contradições, uma vez que, pelo menos na teoria, a produção continua e ela deve atender à necessidade do mercado. E quando o mercado está cheio, vai acontecer o quê? Quando o mercado está cheio de doce de caju? Isso é um conteúdo para um próximo vídeo, pessoal. Então, se vocês gostaram, deixe seu like e compartilhe com os amigos.